Oi, 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 gente! Sejam muito bem-vindas, minhas Biolovers, no podcast Microempreender, um podcast dedicado ao empreendedorismo na área da beleza. Já tivemos um bate-papo com a Sabrina, com o Léo, que focou bastante em marketing, vendas, branding. Só que eu sei que a maior dúvida de vocês é como iniciar um negócio, é como lotar uma agenda, é como lidar com os perrengues do dia a dia. E a convidada de hoje ela é muito especial porque ela lotou a agenda dela com pouco tempo de carreira, ela é referência em naturalidade aqui na nossa cidade. E ela é profissional assim como você, ela vivencia esse dia a dia, essa dificuldade, esses perrengues, né? Que nós empreendedores sabemos muito bem como é. E ela é muito especial porque ela fez parte da equipe Bioderme, eu estou acompanhando essa construção de carreira dela e eu tenho uma admiração e um carinho enorme por ela. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Carol Nascimento. Como a Bru falou, já fiz parte aqui do Instituto Bioderme como colaboradora. Também já fui aluna e agora estou imensamente grata pelo convite, porque estou voltando aqui como convidada. Quando eu recebi o convite, eu pensei assim, o que eu posso trazer para agregar realmente na vida dessas profissionais que já estão na área, estão frustradas às vezes com a agenda, com os atendimentos, ou que estão iniciando agora, né? Então eu até falei para aqui que eu separei umas dicas para vocês com realmente tudo que eu errei no começo e que me fez chegar até aqui, a ter uma agenda cheia, a ter uma procura e ter realmente uma referência dentro do mercado de trabalho. Então, realmente, eu venho aqui trazer algo para agregar para vocês. Eu estou muito, muito feliz por esse convite. Imagina, a gente está muito feliz, Carol. E assim, eu quero que a Carol compartilhe com vocês como que foi o início dela, né? A gente recebe muitas alunas que estão fazendo transição de carreira, que estão investindo agora na área da beleza, mas depois que fazem o curso não sabem que decisão tomar, né? Por medo de abrir algum espaço, se elas devem seguir parceria, né? Como é que foi o teu start inicial, Carol, para empreender? Conta um pouquinho dessa tua trajetória até o empreendedorismo. Não tem como eu falar do que acontece hoje comigo sem eu falar do começo. Né? Eu tento reduzir ao máximo, mas o que eu gosto de falar sempre é que eu sempre estive envolvida dentro da área da beleza, mas nunca foi a minha escolha, na verdade. Tudo que acontece, tudo que eu atendo, onde eu estou hoje, foi tudo meio que foi acontecendo e foi muito de eu saber lidar com essas oportunidades. Eu comecei com maquiagem com 17 anos, era apaixonada, via no YouTube e me formei como maquiadora profissional com 18. Desde sempre trabalhei em clínicas médicas, por isso esse meu amor pela saúde, então sempre trabalhei com algo mais sério. E depois de um tempo eu acabei caindo de paraquedas para Bru, na clínica de estética, da Estética Bioderme, e lá eu comecei como colaboradora na recepção. E aí eu fazia faculdade de fisioterapia e eu sempre paguei minha faculdade, sempre trabalhei muito para conquistar esse sonho. Fui a primeira da família a me formar numa faculdade. E com um salário mínimo, né, Carol? Com um salário muito baixo, assim. Eu era jovem aprendiz, gente. Pagava faculdade com jovem aprendiz nas clínicas médicas. Depois consegui ali trabalhar com a Bioderme. E aí eu acabei não conseguindo mais acompanhar o valor da minha universidade na área da fisioterapia. Me vi muito frustrada ali. Era um sonho que acabei desistindo. E aí a Bru me puxou pelo braço e falou assim, o que tu acha da estética? Eu lembro que você falou, eu vejo que você tem potencial. Eu estudava pra caramba. Inclusive eu estudava no serviço, muito, né, Bru? Muito. Eu estudava muito, e ela falou assim, eu vejo que tu tem potencial, vamos pra área da estética. Na época eu fiquei meio assim, mas eu fui. Comecei a fazer a faculdade de estética, que na época também era mais acessível pra mim, eu conseguiria pagar mais tranquilo. E acabou que eu me apaixonei por essa área, acabei virando esteticista da Bioderme em seguida, né? Trabalhei lá, era apaixonada. Aí veio a pandemia, tudo mudou. Mas antes de a gente entrar nesse assunto da pandemia, até eu vou pegar uma questão que isso também acontece com muita aluna. A Carol, eu sempre vi esse potencial, sempre foi muito estudiosa, dedicada no que eu fosse dar pra ela ali executar, não só como esteticista, mas na própria recepção. O Léo sempre fala que ela foi a melhor recepcionista que a gente já teve, e eu sempre soube que ela tinha um baita potencial. Só que, às vezes, a pessoa ela não acredita nela mesma e ela tem medo, né? Como a maioria das alunas que se formam aqui, elas têm esse medo de dar esse start. E eu lembro muito que eu falava, Carol, assim faz o design, ela já sabia fazer, é assim que faz. Já agendava cliente pra amanhã. Não me deixava Carol, nem treinar. assim eu não sei o que da pele. Eu já sabia que ela tinha o conhecimento, agregava ensinando meu método, eu não dava tempo dela, não, ela ia.
Tu acha que isso também ajudou, Carol? Já, tipo, ó, aprendi, já vou executar, do que ficar esperando se sentir segura Com certeza, com certeza. Na verdade, pra tudo na vida eu sou muito assim. A gente até brincava, né, que eu era muito insegura, né? A gente brincava que eu era a Azulzinha daquele filme das emoções, né? Eu sou muito pé no chão, né? Então eu gosto de fazer tudo que é muito certo, mas às vezes a gente precisa aproveitar as oportunidades. E tá com medo, vai com medo mesmo. E foi muito assim, na Bioderm foi tudo muito assim comigo. As oportunidades foram apresentadas e eu ia morrendo de medo, mas eu ia. E eu sempre tive essa personalidade de, dando certo ou dando errado, eu vou tentar. Então, acho que por isso que deu tão certo e eu fui construindo essa carreira dentro da Bioderm assim, por estar sempre, mesmo com medo, tentando e me jogando nas oportunidades. E aí veio a pandemia. E aí veio a pandemia, tudo mudou, a nossa vida de todo mundo, né? Virou uma loucura. E aí eu caí na área dos cursos, né? De venda, de organização dos cursos, o curso Combo, que é o curso que vocês conhecem como curso de sobrancelhas. Lembrando, Carol, mais uma coisinha eu vou atrapalhar. A Carol, quando ela começou a trabalhar lá, ela era mais fechada. Ela não tinha isso de minha linda, de nananã, de abraço. Eu vi a Carol transformada quando ela foi pra essa área de curso, né, Carol? Gente, eu juro que não é falsidade, nunca foi, hein? Eu só aprendi a ser mais aberta. Eu fui... os meus primeiros empregos foram em clínicas médicas, então eles exigiam, e a parte administrativa, financeira, exigia uma postura diferente, né? Cada público exige uma postura diferente. Quando você trabalha com pessoas, as pessoas querem se sentir bem, se sentirem bem recebidas. Então, a Bru, eu lembro que ela falou essa frase, isso me marcou. Carol, eu queria te dar essa oportunidade, mas precisa ser mais simpática. Eu nunca levei isso como uma ofensa, porque eu sabia que eu realmente não era a minha simpatia. E assim, ó, eu nunca fui falsa, de coração, assim, eu sempre tentei melhorar. Eu acho que esse é o segredo, você tentar sempre progredir, sempre melhorar na sua carreira ou em tudo que você se dispõe a fazer. E aí veio a pandemia e eu comecei na parte dos cursos. Acredito que se alguma aluna estiver vendo aí, ela vai lembrar de mim, porque eu vendi o curso pra você, eu organizei, tava lá presente. E aí, comecei na parte do curso, comecei a entender o que era esse mundo da micropigmentação, tá mais por dentro desse mundo da beleza, até o momento que eu saí da Bioderm, né? Isso. E aí, daí da saída, eu falei assim, eu vou trabalhar, vou continuar trabalhando como CLT, mandei currículo pra todas as clínicas de estética, porque eu acho que é um medo, o medo te trava. E eu fiz o que era o mais fácil, o mais prático, mandar currículo e continuar na vida de CLT e trabalhar. Fui chamada porque eu tinha experiência. E a gente falava, Carol, já sai e vai empreender. Eu falava, não, né? eu falava, não, tá doida, não tenho coragem, tenho medo e tudo mais. E foi o que eu fiz, eu mandei currículo e fui chamada, né, por conta de toda a minha experiência. E aí eu lembro que a minha mãe falou assim, tá, mas e se tu tentasse, sabe? Porque eu comentei com ela que a Bruna e o Léo tinham me incentivado a empreender e tudo mais. E eu falei assim, não, é muito cedo, eu tenho medo de fazer. Eu tinha muito medo de fazer as coisas sozinhas, né? E aí eu falei, quer saber? Vou. Peguei todo o meu dinheirinho que eu tinha, comprei tudo em produto, todos os produtos bons, pra continuar com a mesma qualidade de atendimento. E subloquei uma sala dentro de um salão de beleza, super simples, uma sala pequena, 3x3. Peguei a minha penteadeira e reformei minha penteadeira, porque eu não tinha dinheiro pra comprar móvel. Comprei mesa na OLX, comprei mocho na OLX, a sala já tinha máquina. Então, assim, eu fui tentando fazer tudo do mais simples, mais a minha cara possível. Eu lembro que a sala eu decorei toda na loja do 10. E aí, todo mundo que entrava lá, porque assim, a Bioderm, a Bru me passou muitos clientes, né? E muita gente aqui, da nossa região, que tem um público de mais alto padrão, ia lá no meu bairro fazer procedimento comigo. E aí eu lembro que assim, eu ficava meio assim, né, por ter uma sala super pequenininha, mas todo mundo chegava e falava, nossa, Carol, mas é super ajeitadinho, super a sua cara. E gente, com tudo muito simples, eu saí de uma estrutura enorme, que é a Bioderm, para uma sala super simples, mas eu quis manter esse padrão de qualidade. É por isso que eu falo que não importa o que você tem hoje, mas o importante é você fazer o melhor com o que você tem. Então, com a decoração da loja do 10, com as decorações da OLX, tudo. Tu mesmo colocando papelzinho de parede, pintura, tudo. Até hoje. Exato, sempre mas sempre prezei por um atendimento de muita qualidade. Eu falo pra todo mundo que a minha faculdade de estética me ensinou muito, mas eu aprendi com a Bioderm. Porque eu aprendi na vivência, aprendi na prática e aprendi principalmente como gerar uma boa experiência para o cliente. E isso eu levei para minha sala de 3x3 muito pequenininha. E por que espanta a Carol ter tão pouco tempo de carreira sozinha e ter uma agenda cheia? Porque em menos de um ano e pouquinho, eu já saí de uma sala de 3x3 para uma sala de 52 metros quadrados.
E foi errando muito, tá? Não foi acertando toda hora. Mas, basicamente, essa é a minha história, bem curta, mas até Carol, chegar aqui. muito importante que quando aí você saiu, a gente aprendeu, você fez o curso como? Ela se verdade, tornou nossa esqueci. aluna. Isso, né? eu lembro que daí quando eu decidi empreender, antes de eu pegar a sala, eu falei assim, Bru, eu quero fazer o curso como, quero fazer curso de micropigmentação, mas tem uma exigência. Eu quero ir com as minhas alunas, porque eu tinha vendido, né, o curso. Então a Bru deu um jeitinho, colocou lá na sala com as minhas alunas e eu fiz o curso de micropigmentação. E foi a partir daí que eu entrei realmente pra área da estética e do embelezamento. E assim, a Carol também me lembra muito eu no meu início. Então, era eu e o Léo colocando papel de parede, fazendo as coisinhas. Eu também fui com a minha cômoda, com uma maca, um cesto de Vime, que era pra gente botar o revisteiro. Não tinha bebedor de água, então a gente comprava a garrafinha de água e dava ali pra cliente. Mas a gente sempre acreditou no quê? Se a gente é fiel no pouco, a gente vai ser fiel no muito. Dê o seu melhor dentro das suas circunstâncias. Porque se a gente esperar a ocasião perfeita, o momento perfeito, ter toda uma estrutura, isso, pra realidade de muita gente, é distante, né? E aí, às vezes, como o caminho fica longo, tu desiste no meio do caminho. Então, vai aos pouquinhos, começa aos pouquinhos, no fim sempre vai dar certo, né? É acreditar que tu tem um propósito, batalhar pra isso, tu tá dando o teu melhor. Outra coisa que aconteceu comigo também, eu também trabalhei em uma clínica dermatológica no meu início, depois de ter trabalhado com a minha sogra. E lá também era bem chique, quando eu resolvi sair e empreender, eu fui para uma salinha bem pequenininha, banheirinho era até parecido de rodoviária, mas tudo do meu jeitinho, fazendo dentro das condições que eu tinha, e várias clientes também da Clínica Chique vieram. Então, muita aluna também tem isso. Ai, mas eu tô num bairro que não é o bairro mais chique da minha cidade, ou que tem pessoas de maior poder aquisitivo. Mas é bem isso, se a pessoa gosta do teu trabalho, acredita no teu trabalho, em você como profissional, elas vão, né, Carol? Com certeza. Elas vão. O que importa é o teu trabalho, a forma que você vai tratar o seu cliente e o que você vai gerar de experiência pra ele. Então, elas vão onde for, tá? Não tem isso de lugar, não tem a melhor estrutura. Era dentro de um salão de beleza a minha sala. O salão em si era super simples. A sala era arrumadinha, mas o salão era super simples. O salão, por exemplo, não dava cafezinho. Eu trouxe o bule da minha casa, a garrafa da minha casa, eu passava café na minha casa e levava pro salão. Mas pra ter aquela experiência. Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode dentro do que a gente tem no momento. E a Carol, por exemplo, é o que eu falo sobre intraempreendedorismo. Às vezes tu trabalha para uma empresa, né? Eu falo a Giovana hoje, que é master aqui do Instituto, né? Qualquer pessoa aqui, né? E assim a Carol lá no salão. Ela não era dona do salão, ela não empreendeu, mas ela era uma intraempreendedora. Ter essa visão que tu, por mais que tu é colaborador, tu não precisa ser aquela pessoa que, falta um papel, falta um café, falta um guardanapo. A experiência do cliente fica tudo pro dono do salão. Não, o intraempreendedor, ele pensa como empreendedor, ele pensa como dono, ele traz as soluções, resolve os problemas, né? E ele tá ali ajudando. Ele empreende dentro de um outro de um outro estabelecimento que não é dele, mas sabendo que dali ele vai colher muitos frutos, né? E isso é um exemplo. Ela trazia o café para gerar uma experiência mesmo que não era uma obrigação dela, né? Ela não era dona do salão, mas ela queria oferecer essa experiência para o cliente dela. Então, quando a gente tem essa visão intraempreendedora trabalhando na empresa de alguém, a gente já começa dali criar uma trajetória para o empreendedorismo, né? Uma experiência para o empreendedorismo. Sim. Isso é muito legal. E assim, se você não tem essas visões ou se você não trabalha da forma que a gente vai falar hoje, não se frustra. Porque assim, tudo que a Bru tá falando que eu tenho, eu não tinha, sabe? Eu entrei na empresa não sendo a funcionária que era mais simpática, não sendo a funcionária que faz... a Bru sempre brinca que no começo eu ia embora na hora do que eu tinha que bater o ponto. Era 6 horas eu ia embora e tchau, empresa. Então a gente vai construindo isso. Então, se você não age dessa forma, se você não tem uma cabeça tão empreendedora ainda, calma. Tudo isso é moldável, a gente consegue construir com o tempo e conforme as suas necessidades. Só que quanto antes você começar, mais rápido você vai colher os frutos, né? Isso é a pura verdade. A única funcionária que eu tinha a liberdade de chamar a atenção, que eu sabia que não ia chorar, era a Carol. Então era aqui, não que eu não tinha afinidade, mas era alguém que, tipo, era só aquele vínculo mesmo no início de, é a dona do estabelecimento e a que presta serviço. A gente não tinha um vínculo de amizade. Então, eu me sentia um pouco mais confortável em chamar uma atenção e ela entender isso, né? Sim. E depois ela foi se mudando, porque ela sempre foi desse lado muito certinho, muito profissional, né? Não querer misturar as coisas. Ela sempre foi assim. E eu já sou daquelas que misturo, que nananã. E hoje eu também aprendi com ela isso, né? Que
tem aspecto que a gente tem que ser mais profissional, não tão coração. Porque a gente sabe que no dia a dia a gente acaba literalmente se ferrando, né? Sim. De se doar muito, de ser muito coração, levar muito pra emoção, né? Sim, eu era a colaboradora que puxava a orelha da chefe. Que ela era muito amiga de todo mundo. É que quando você tem uma empresa muito grande, muitos colaboradores, precisa desse lado também realmente mais sério, pra que tudo funcione, né? E aí, eu sempre trabalhei em empresas grandes, então eu falava pra Bruna, não pode ser tão amiga de todo mundo, tem que ser chefe. Ela sempre queria ser muito mais coração do que... Por isso que ela fala, eu brigava com a Carol, é coisa que eu chamava atenção. E assim, gente, eu sempre pensei que quando você é colaborador e você faz coisa errada, você vai ser chamada atenção e tá tudo bem, é só corrigir e melhorar. E é pra tudo assim na vida, a gente passa por desafios e coisas que não são legais, mas a gente tem que sempre aprender com o nosso erro e cada vez melhorar, cada vez com mais. certeza. E eu vejo que assim, quando chama atenção, é uma oportunidade de tu crescer. Eu tenho, talvez ela vai assistir aqui, ela vai saber que eu tô falando dela, mas eu tive uma colaboradora que eu amo de paixão e ela sempre me atrasava na hora do almoço dela e isso incomodava porque a copa ficava cheia, porque aí tipo a outra tinha que sair um pouquinho depois. E eu mesma falei, não, dá advertência pra ela aprender, porque falando sendo legal ela não tá fazendo. Pedi lá pro supervisor dela dar advertência. Aí eu vi que ela ficou triste comigo, tirou até o arroba do Instagram lá da biografia dela, do Instituto. Aí eu chamei ela. Tu tá triste comigo? Ela... eu tô, Bru, levei pro coração, eu tô triste. Aí eu falei, menina, mas não fica. Se eu te chamei a atenção é porque eu te quero ainda na minha equipe, porque eu acredito no teu trabalho, eu amo o teu trabalho. Porque se eu não desse bola, o que a gente faz? Faz a demissão. Pô, ela não tá cumprindo certinho. Não, é porque realmente eu amava muito o trabalho dela e eu queria que ela crescesse dentro da minha empresa. E eu, vou dar uma advertência que assim ela leva um castigo, o filho quando tá de castigo melhora. Sim. Né? Então é sempre levar pra um lado do que a pessoa te quer ali dentro, tem que construir, né? Eu tenho uma frase tatuada no braço, inclusive, que é... Eu tatuei com 16 anos e faz sentido até hoje, que é Never a failure, always a lesson, que significa nunca uma falha e sempre uma lição. E pra mim isso é como se fosse o meu mantra. A gente erra o tempo todo. Com tudo, com a família, com o emprego, com tudo. Então, assim, o segredo que eu acho que é do sucesso pra todo mundo é realmente pegar o que você errou e não levar pra vida como uma falha, como uma tristeza, como algo ruim, mas sempre buscar aprender, porque algo de bom a gente tem que tirar. O erro por si só, ele já não é bom, né? Já traz um sentimento de tristeza, então algo de bom a gente tem que tirar disso. Então, eu amo essa frase, realmente, eu acho que essa frase consegue fazer com que você evolua na vida, no geral, assim, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Que legal. E uma coisa que também eu sempre falo, gente, até isso aconteceu com uma aluna minha, ela trabalha, eu acho, ainda no administrativo, e ela era só pra fazer tal coisa naquele setor, sei lá, vamos dizer que cuidar de banco de horas de outros colaboradores. E ela falou, Bru, mas acaba que eu faço de tudo, eu cuido do holerite, eu cuido do problema, cuido de atestado, de admissão, demissão, é muita coisa, isso tá me estressando, tá me deixando sobrecarregada. Falei, menina, agradece, porque quando tu sair dali, tu não aprendeu só, tu não teve só experiência em mexer com banco de horas. Hoje, se tu for contratada por uma empresa de administrativo, tu vai saber tudo. Se tu tiver que saber sobre holerite, sobre admissão, tu vai saber. E isso acontecia dentro da Bioderm. Hoje a gente tem segmentado, mas a Carol, ela é da época que o quê? A vendedora vendia, montava o curso, fazia o coffee, arrumava a mesa, agendava os modelos, a toalha no hotel, o docinho, as etiquetas, a impressão, as compras, né? E eu falo, cara, isso foi uma experiência ruim? Talvez pressão, é cansativo, muito. Mas hoje, pro negócio dela, ela sabe onde comprar, da onde fornece, como fazer um laço, como montar um coffee, até como criar um curso, gente, porque toda a equipe, ela sempre colaborou e construiu isso com a gente, né? Sim, hoje em dia eu recebo muito falando assim, Carol, quem faz isso pra ti? Gente, a Bru até ri, quando eu falei pra ela que eu ia vir aqui, que o pessoal do marketing mandou pra mim assim, se quiser trazer alguém da tua equipe, pode trazer. Gente, eu trabalho sozinha, por enquanto, se Deus quiser, logo né? Vai ter mais gente comigo, mas eu trabalho sozinha, eu faço literalmente tudo. Quando eu comecei nas primeiras clínicas médicas, eu nunca vou esquecer, a primeira vez que fui fazer um depósito no banco, eu não sabia, eu fiquei apavorada. A minha chefe me fazia também fazer depósito no banco, ela me ensinou a abrir uma clínica médica de cabo a rabo com as leis, questão de vigilância sanitária, e assim foi na Bioderm. A Bru chegou, tem que fazer isso, isso, isso. Eu falei, meu Deus, não vou dar conta. No fim, você dá conta de tudo. Claro, exige muito esforço, tem que querer muito, né? Eu sempre gostei, eu não achei que eu ia gostar tanto, na verdade, de trabalhar com vendas. Eu lembro que eu falei pra Bru assim, eu não sei vender, né? Tá doido? Vender um curso? Não sei vender. A gente aprende, tudo você aprende. Eu acredito muito que não existe dom, todo mundo consegue aprender tudo, é tudo treinável. E no fim, gente, eu vendia curso, respondia 200 WhatsApp por dia, literalmente, não tô arredondando o número, e fazia laço.
recortando a diamantezinho. Cuidando de modelo. Colando a etiqueta do nome de vocês nos lápis e respondendo no WhatsApp. E ao mesmo tempo, como eu já fui esteticista, as meninas da estética me perguntavam coisas e eu ia lá ajudar. Então, assim, eu acredito que é muito da gente... Eu até quero falar sobre isso depois, mas é muito da gente entender sobre a nossa mentalidade e parar de se vitimizar, que é um grande problema. Hoje em dia, né? O vitimismo, ele realmente afunda, ele bota a gente dentro de uma bolha e a gente mesmo se afunda com ele. E até era legal que na época a equipe era muito desse espírito. Não, eu ajudo. Sim. Ah, mas essa não é a minha função. A gente não fez. Ah, essa não é a minha função. Não. Pegava junto, vamos pegar, vamos ajudar. Hoje eu vejo que a maior dificuldade do empreendedor é realmente ter uma equipe que às vezes é profissional, é capacitada, mas não quer engajar. Não quer ser, tipo, vê que o outro tá cheio de tarefa e ele poderia ajudar, simplesmente não faz. Quem acaba perdendo com isso tudo? O que não quer ajudar a gente. Tu deixa de aprender, né? Exato. Tu deixa de aprender muito. Mas é por isso que hoje eu tenho uma sala onde eu possibilitei que outros profissionais trabalhassem comigo. E além, claro, da questão da capacidade profissional, quando eu busco a profissional para trabalhar comigo, que eu observo muito, mas eu também busco muito bater santo, que eu falo, né? Tem que bater o espírito, tem que ser uma pessoa que esteja na mesma vibe que você, que trabalhe da mesma forma, que lide com questões pessoais da mesma forma, que tenha a mesma índole, que trabalhe com ética. Então, assim, pra que quando tem algum atrito ou que precise de ajuda, tudo se resolva da mesma forma. E a gente, naquela época da Bioderm, tava todo mundo na mesma sintonia. Todo mundo conseguia se ajudar muito, assim. E aí as coisas funcionam mais fácil. E, Carol, mesmo hoje, tu estando numa estrutura maior, a mesma coisa. Quando tu mudou pra ali, foi tu que se meteu a fazer tudo. Sim. Tu já não tava, tu ainda agora peguei um dinheiro e vou mudar. Não. Tu se virou com tudo. Eu tô devendo para as meninas que me seguem, que elas me pedem muito sobre a história. Até falei que eu ia falar um pouco aqui no podcast, mas elas gostam de ver bem o passo a passo. E eu tenho tanto vídeo de eu pintando parede, eu colando boiserri na parede, montando móvel, porque eu sou muito ansiosa. Então, assim, chegava móvel, eu não tinha paciência pra esperar ninguém pra me ajudar. Montei tudo sozinha. Muita coisa a gente sabe que pra quem tá começando é muito mais barato fazer sozinha. Então, pintava tudo sozinha. Uma vez eu lembro que eu pintei uma cômoda e mostrei pra ela. Ela falou, tu que pintou? Eu falei, eu que pintei. Porque às vezes a gente não tem condição de ter alguém pra vir montar um móvel ou alguém pra vir fazer uma parede linda. Então, se você quer ter e você sabe que quer aquele objetivo, você vai ter que fazer sozinho. Hoje em dia a gente tem acesso à internet, tem YouTube. Então, claro, gente, tem gente que não tem dom pra fazer isso. Na verdade, dom não, né? Desculpa. Tem gente que não consegue fazer algumas coisas, mas é como eu disse, ninguém tem dom pra nada. Todo mundo treina, todo mundo consegue. Basta querer. Óbvio que às vezes, se você for lá ver a parede que eu fiz a primeira vez, tinha algum rachadinho ou outro. Depois, com o tempo, conforme a gente vai trabalhando, a gente consegue pagar alguém pra fazer. Fica perfeito. Mas assim, antes eu ter a parede que eu queria do que eu simplesmente desistir dela. Com certeza. Então, tem muita coisa lá que foi feita pela minha mão ainda. E assim, Carol, hoje tu terceiriza, por exemplo, o agendamento, terceiriza marketing, já tem alguém que faça ou ainda... Então, eu pago minha língua até hoje, tá? Eu falava, meu Deus, como colaboradora, a Bruna não confia na gente, ela não delega. Eu não delego nada ainda, tá? Eu ainda tenho tô trabalhando nessa dificuldade, mas em breve eu vou precisar. Na verdade, eu já tô conversando com uma social media pra me ajudar. Não tanto com o Instagram do Carol Nascimento, que é o meu principal, porque aquele ali eu acho que quero que tenha muito a minha essência, talvez mais pra frente pra ajudar. Mas ali vão ser posts mais práticos que eu mesma vou fazer. Mas hoje eu tenho um Instagram do estúdio, onde eu tenho outras colaboradoras, e ela vai cuidar disso pra mim, porque a gente realmente não consegue dar conta de tudo. E eu vou precisar de alguém pros agendamentos também. E em breve a equipe de atendimentos vai estar aumentando, porque eu também não consigo mais atender. E tem novos projetos pela frente também, né? Show. E eu falo, né, até marketing é uma dúvida que elas têm bastante, mas eu falo que é uma das últimas coisas que a gente tem que terceirizar. E até hoje, mesmo eu tendo uma equipe, a ideia sempre vai sair minha, do Léo, a profissional técnica sou eu, então eles não têm a obrigação de entender como funciona uma micro. Então eu entendo o que o meu público quer. Então ainda o marketing é um setor que sempre vai depender muito da gente, né? Sim. Ótimo a gente ter uma equipe para executar, mas as ideias geralmente e a necessidade do nosso público é a gente que entende. Se não perde a tua essência, né? E o Instagram da Carol eu acho muito lindo, muito cheio de conteúdo, as fotos que estão lá, tudo que é feito vem da tua ideia, né, Carol? Vem tudo que tá postado lá, tudo que é feito. Até as próprias fotos ela consegue fazer, gente. Fala, a gente tava brincando antes, porque tem foto minha lá que todo mundo fala, ai, com quem que tu fez essa foto? E é foto com a câmera na frente do celular, que eu mesma fiz. Mas assim, quando eu não sei, hoje em dia a gente não procura mais tanto o YouTube, porque o Instagram já tem dica de tudo, né? Sim. Mas
gente, o que tem de gente dando dica, até questão profissional mesmo, tem cursos, em alguns Instagrams tem cursos praticamente de graça ali, com muito conteúdo. Hoje em dia não tem mais desculpa pra falar, eu não sei fazer algo. Não dá mais pra falar, isso a gente tem acesso a muita informação. Então, quer editar uma foto? Eu vi que a foto da fulana tem um rosinha no fundo, não sei como é que coloca. Tem alguém ensinando. Tem. Então, hoje em dia, eu sempre me virei muito bem, mas é muito questão de querer melhorar ali no Instagram. Instagram é nossa vitrine, né? Tem que estar bem feito, Tem bem... que tá. E a tua é linda, Carol. E eu sempre falo, gente, ó, não tenho como pagar uma mentoria de marketing, uma mentoria de brand, uma mentoria de qualquer coisa que você queira aprender. Gente, consuma conteúdos gratuitos em live, em YouTube, em Reels, até TikTok. A gente consegue conteúdo gratuito. O problema é que muitas vezes a gente fica girando a tela e fica ali procurando saber da vida do outro, gente. da vida da blogueira, do que tá acontecendo no Big Brother, ficar vendo meme, ficar dando risada. Aí tu perde o teu tempo nisso, em vez de, vou usar as mídias pra me trazer conhecimento. Se eu não tenho como pagar não tenho recurso financeiro pra isso, o que tu consome? É o que tu vai construir. Faz mais de um ano que eu até tenho ainda, mas eu não acompanho mais Instagram de fofoca. Eu não consigo mais acompanhar o Instagram, na verdade. Às vezes alguma amiga fala, postei isso, eu não consigo acompanhar por conta do trabalho. Mas hoje eu filtro o que eu acompanho. E livro, né? Livro ajuda muito. É que as pessoas têm preguiça de ler hoje em dia, né? Mas não tem mais desculpa, porque eu descobri que tem livro no celular e dá pra escutar. Então não tem como mais não ter acesso à informação. E hoje até podcast, né, gente? Quantos podcasts nos ensinam, né? Demais. E, Carol, conta um pouquinho como que tu foi começar a se tornar referência. Como eu disse ali no início, a Carol é referência em naturalidade. Eu, por exemplo, né, gente, eu amo tudo muito natural. E os cílios era uma coisa que eu tava assim, meu Deus, eu não gosto daquela coisa que a pessoa parece que nem abre o olho, tá sempre pronta pra balada. É uma coisa que eu não gosto, né? E aí, final do ano, eu vi que a Carol postou de um método novo, onde dá um up no olhar, um efeito lift. Eu gostei tanto, porque eu falei, tô já com 34 anos e, me incomoda a área de olhos. Eu quero tudo que dá um up, eu quero. E eu vi que, assim, nem parece. Tanto que eu pensei, será que é um delineado que ela fez ali de micro? Eu até perguntei que parecia um delineado. Porque é tão sutil, tão natural, e aquilo me chamou tanta atenção, que já é a segunda vez, me tornei cliente fiel dela, adoro, tô aqui com a extensão e nem parece que eu tô, porque realmente é muito natural. Como é que tu se tornou referência em naturalidade? Como é que tu decidiu, assim, tu começou a se posicionar? Como é que foi, Carol? Hoje eu falo que, assim, eu digo que eu sou referência porque eu escuto que eu sou buscada, né? E eu sou referência hoje em naturalidade e saúde. É o que eu mais recebo. Inclusive, eu falo para algumas clientes, por eu ser referência em saúde, em primeiro lugar, em qualquer procedimento, eu acabo recebendo muito pepino, né? Então, vem todo mundo com um probleminha para eu resolver. Mas, assim, eu comecei, como todo mundo começa, atendendo tudo que eu sabia. Porque no início dá muito medo de uma agenda vazia. E é muito normal. Tu não quis segmentar e fazer, só vou fazer sobrancelhas. Eu sabia que dava pra segmentar, eu já tinha ouvido falar, apesar de que é uma coisa que as pessoas começaram a fazer há pouco tempo, tentar se tornar referência em algo. Mas eu fiquei com muito medo, como todo mundo tem, e eu não tinha tanto conhecimento ainda sobre marketing, sobre vendas e tudo mais, e não sabia pra onde ir, então eu falei assim, eu vou atender tudo, que assim eu tenho uma agenda. Mas no final, quem atende tudo, não atende nada. E não se torna autoridade em alguma coisa, né? Não, porque assim, gente, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu atendi atendimento estético facial, eu atendia micropigmentação, parte de sobrancelhas de design, rena, tintura. Não atendia cílios ainda, atendia maquiagem. Então eu não sabia, eu cheguei num momento que foi um momento assim que eu falei que, agora eu preciso mudar, que eu cheguei a chorar, gente. Eu fiquei triste comigo mesma por estar trabalhando tão bem, mas não saber o que eu era. Se eu era a Carol da sobrancelha, se eu era a Carol da maquiagem ou a Carol esteticista. Eu não sabia como me chamar. Eu não sabia como escrever no Instagram. Porque eu era a Carol de tudo que no fim não era a Carol de nada. Então, assim, se eu tenho uma dica pra quem tá começando, já segmenta um pouco. Não precisa segmentar tudo, mas enxuga um pouco dos atendimentos, sabe? E foi assim que eu fui me tornando referência. Eu sempre gostei da naturalidade, exceto na época da maquiagem, que a gente tinha a maquiagem antigamente bem marcada, né? E muda, de um ano pra cá, a maquiagem super mudou. Exato. Tá na pegada mais clean, né? Isso, mas mesmo quando eu era maquiadora e fazia maquiagens pesadas pras clientes, eu ficava sem maquiagem praticamente. Nunca fui de usar socialmente muita maquiagem. Então, eu sempre gostei de algo mais delicado. E aí, quando eu entrei pra extensão de cílios, que foi realmente a sacada pra mim. Porque na nanopigmentação, na época era micro, né? Eu já trabalhava mais com fios do que no Instituto Bioderm, eu sou habilitada pelas 3 técnicas. Mas eu trabalhava mais com fios do que sombreado.
E eu sempre gostei mais do delicado. E aí, quando eu entrei pra área dos cílios, que também foi outra área que eu entrei de paraquedas, eu não queria, eu falava que eu não ia ter paciência. E as clientes começaram a falar, ai, Carol, eu gosto tanto do teu trabalho, se tu fizesse cílio, eu fazia contigo. Juro por Deus, chegou num dia que o salão de beleza tinha passado, umas 4 clientes estavam falando isso, e veio mais umas 5 minha, falar, ai, se tu fizesse... Aí eu falei, então tá bom. Eu entendi já o recado, vou fazer o curso. Se eu odiar, eu não trabalho com isso, vou testar. Eu acho que é isso, é se propor as oportunidades, sabe? Sim. Aí eu fiz o curso, odiei. Não o curso, mas trabalhar eu não enxergava. Cílio é uma coisa muito delicada, mas o nosso olhar é muito treinável. Hoje eu enxergo o cílio, não preciso nem do óculos, trabalho sem óculos, mas antes eu não enxergava o cílio. E aí, na área de cílios, principalmente, né, é muito comum volume, densidade, cílios grandes. Na nossa região também, o pessoal, parece que todo mundo é igual. Todo mundo usa a mesma coisa. E aí eu não gostava. E eu falei, gente, mas eu tô tendo tanta procura e eu não vou conseguir trabalhar com isso porque não é o meu estilo. Como que uma vez eu escutei de uma cliente, ah, mas você não tem o cílio que você faz. Aí eu falei, tá bom, entendi, né? Eu preciso me identificar. Só que, principalmente na parte de cílios, é muito difícil você ver naturalidade. Acabei de receber da sua recepcionista, ah, Carol, é difícil de achar alguém. E realmente é. Principalmente aqui na nossa região, que todo mundo usa muito grande os cílios. Então, eu tive que, o que eu vou fazer? Fiz uma especialização, tô terminando, inclusive, ela, que é uma especialização internacional, pra tentar trazer essa naturalidade que tem lá fora, aqui pro Brasil. Então, na parte dos cílios é muito novo ainda. Nas sobrancelhas já tem a nanopigmentação, que hoje a gente consegue trabalhar bem e deixar o mais natural possível, mas no cílio ainda é algo novo. E aí acabou que, como eu fazia de uma e outra cliente mais natural, as clientes começavam a ver, indicava pra amiga, e aí vinha, ai, cara, eu quero igual o da fulana, bem pequenininho, tá? Ou bem, com pouca densidade. E acabou que eu comecei a trabalhar com o que eu gosto, que eu acho que é o que é mais, é o que todo mundo deseja, né? É encontrar o que você gosta e trabalhar com isso. E eu comecei a me sentir mais confortável até com o meu trabalho. Então eu acabei tendo que demitir cliente, que é uma coisa muito difícil de fazer. Mas realmente eu tinha muita cliente que falava, Carol, mas eu quero cheio. Eu falava, mas infelizmente, agora eu não faço mais. É igual a Shadow. A Shadow, por um tempo, eu fiz, porque a Shadow dá pra fazer muito delicada da gente, só não é o meu estilo de trabalho. Por muito tempo eu fiz, e aí depois vinham os retoques. Então, os retoques eu fazia porque fui eu que fiz, né? Mas eu também comecei a até indicar pra outros profissionais fazerem, que o trabalho era impecável, mas que não condizia com a minha forma de trabalho. E acaba que, às vezes, você escolhe um segmento pra trabalhar, no caso, o meu foi a naturalidade, mas aí, por medo de não ter cliente suficiente, aí começa a atender. Só que daí, vamos supor o cílio. Se eu fizesse o cílio super marcado porque a Bru quer, ela vai sair na rua e vai falar, quem fez? A Carol. E aí a pessoa vai falar, putz, mas a Carol lá no Instagram tá com os cílios super naturais e você fez super cheio. Então não dá. A gente tem que aprender realmente a delegar isso e demitir clientes pra poder ter o nosso nicho ali. E aí foi automático, assim, foi acontecendo conforme eu fui fazendo mais cílios naturais, mais sobrancelhas naturais. Aí depois entrei pros lábios também, mais lábios delicados. Acabou que hoje o meu segmento é todo da naturalidade. E como é que teve essa captação? Foi do boca a boca, essa captação de cliente procurando pelo teu trabalho? Foi pelo Instagram? Como é que foi? Assim, tu usa... Desde o início? De tudo. Hoje, tanto no início e hoje, como é que essa cliente te descobre? Tá, então, o que eu falo, que eu quero até dar de dica pra vocês aqui, é pra aprender com os meus erros, né? No início, eu tinha agenda vazia como todo mundo. Era extremamente frustrada, os meus 9, 8 primeiros meses foi extremamente difícil. Eu pagava uma sala super pequena e super barata e só tinha aquilo de dinheiro, não tinha nenhum realmente retorno financeiro bom, porque eu não sabia trabalhar com o Instagram, eu mal aparecia no Instagram, eu fazia foto de modelo e não postava, ou às vezes esquecia de fazer foto, e no começo isso é inadmissível, porque essa oportunidade... Outras vezes a gente não gosta, a gente vê coisa que o outro não vê e aí não posta, né? No começo, gente, não tem o que não gostar, você tem que mostrar ali o seu trabalho. Claro que você vai se dedicar pra cada vez mais fazer um bom trabalho, mas você tem que mostrar que você tá trabalhando, né? Hoje a gente trabalha muito mais pelas redes sociais do que pela parte física, então se você não aparece, você tá fechada. É isso que os clientes entendem. Se você não tá com muitos clientes passando pelo seu feed, você não tá atendendo, então as pessoas hoje em dia, elas às vezes nem querem o teu procedimento, elas querem onde tá todo mundo indo. Então você tem que passar isso pelo Instagram e ir mostrando que você tá ali no seu dia a dia, mostra. Se não tem o que atender, faz treino na mão, inventa. Atende modelo pra gerar portfólio, mas apareça, No mostra. começo eu dava dica de como tirar foto pra poder ter alguma coisa pra postar, sabe? Então, mas assim, ó, eu peguei toda a minha família,
E falei, vocês vão fazer coisa comigo. Fiz micro, que pelo amor de Deus, tem gente removendo, graças a Deus, porque no começo, né, a gente vai aprendendo. Mas fiz micro em todo mundo, fazia limpeza de pele em todo mundo e cobrava super barato. Porque no começo, você não tem que pensar em ganhar dinheiro, que também foi um erro meu, tá? Eu fiz isso, mas depois de ficar muito tempo parada. Porque a gente quer só ganhar dinheiro, a gente não treina, não estuda e também não tem rotatividade de cliente. Então a gente tem que começar de baixo. Caia do céu, né? Exato, tem que começar de baixo pra pelo menos ter o boca a boca e ter aquele marketing pelo Instagram, pelas redes sociais. Então foi isso. Eu comecei devagarzinho, chamando família, chamando amigas, fazendo ali um valor super mais em conta. E aí elas foram indicando, as pessoas foram vendo o meu trabalho, fui tendo foto para portfólio, que é muito importante. E aí também a questão de eu estar bem localizada, né? Eu estrategicamente me localizei numa sala dentro de um salão. Dá pra você começar numa sala só sua? Claro que dá, mas vai requerer muito mais esforço de arrumar clientes. Assim, o salão muitas vezes me indicava também. Com certeza. Era muito... E tinha os clientes da parte de estética que vinham da Bioderm também. E hoje vem mais pelo Instagram ou pelo boca a boca? Hoje em dia eu tenho meio a meio ali, Instagram e boca a boca, né? Porque eu tenho as minhas clientes já, então vem muita gente delas, mas também vem muita gente pelo Instagram. E patrocínio pago. Isso que é verdade, do tráfego pago. Eu acho que eu fiz umas 4 vezes só. Fiz umas 4 vezes. Fiz umas 4 vezes e fiz errado ainda. Depois que eu fui aprender como fazer, eu tava fazendo Porque tudo depois que pega ali com tráfego pago aí, que a gente consegue um alcance ainda maior e a gente consegue segmentar pra quem a gente quer direcionar realmente o anúncio, sabe? E que bom que eu não fiz naquela época, tá? Porque eu fiz e era na época que eu tava atendendo tudo, então também eu não ia atrair o público que eu queria. Hoje eu pretendo começar a voltar a fazer, mas aí já tá totalmente segmentado, aí já vou ter realmente o público que eu quero pra mim. Por isso que eu falo, é mais fácil você arrumar a sua casa primeiro, deixa isso bem centralizado na tua cabeça. Eu quero isso pra minha carreira, e aí a partir disso você começa a procurar os clientes que se encaixem no teu perfil, né? E outra coisa até que eu tava falando com a Carol ontem, que a gente às vezes quer tudo mostrar o perfeitinho. Mas hoje as pessoas, elas se conectam realmente com o dia a dia e com a imperfeição, né, Carol? Então, às vezes, elas querem ver mesmo que existe aquele bastidor, aquela, Sim, né? Tipo, às vezes a gente procura, criar tudo muito bonitinho, tudo muito engessado. Mas a pessoa se conecta com o teu dia a dia, com a tua maneira de ser. Claro que eu acredito que é um meio a meio, né? O brinco que eu aprendi muito aqui com a Bioderm a realmente criar essa experiência. Não é puxa-saquismo, não, tá? Mas é porque na faculdade é tudo muito mais prático, né? Tudo muito branco, tudo muito sem vida. E aqui eu aprendi realmente a ter esse encantamento que vocês conseguem ver pelo Instagram. E aí, mas assim, gente, as pessoas, elas também querem ver a realidade. Principalmente outros profissionais também que te seguem. Elas não acreditam. Hoje em dia não dá pra acreditar que a vida de todo mundo é perfeita. A gente sabe que não é. E quem tenta realmente mostrar que é tudo perfeito, acaba passando um ar de falsidade, porque realmente nunca é. Claro que a gente não vai mostrar tudo que é perrengue, pra não virar também um Instagram de blogueira, que não é esse o intuito. Mas as pessoas conseguem se conectar melhor com você quando você mostra, às vezes, que acontece alguma coisa de ruim, que você também tem as suas dificuldades. Isso ajuda muito ali também na conexão com os teus seguidores. E o que eu vejo, Carol? Eu vejo que tem muita aluna cheia de potencial, tá? Cheia de potencial, mas ela tem vergonha de aparecer nos stories, aparecer no Instagram, medo de se posicionar e ser julgada. E não tem como a gente lotar a agenda sem estar utilizando as ferramentas de marketing, sem estar utilizando o Instagram, sem ter um posicionamento. A primeira vez que eu apareci no Instagram falando, porque eu fazia vídeo de maquiagem. Quando eu entrei na Bioderm, eu já tava fazendo vídeo, mas era aquela época de challenge, então era sem falar, era só música. Primeira vez que eu falei no Instagram, a Bruna me pediu, Carol, preciso que tu mostre a estética. Gente, eu vim toda maquiada. Eu demorei uma tarde inteira, eu suava as minhas costas inteiras e parecia um gatinho miando. Eu falava assim, baixinho. Só que não dá pra ser assim, né? Claro, hoje em dia a gente tem a aula de oratória, tem um monte de conteúdo legal no Instagram que ensina, mas começa do seu jeito. Tem uma menina que trabalhou ali comigo, que ela fazia unha, ela faz unhas, né? E aí ela tem 30 e poucos anos, e aí ela falava, não, eu sou muito velha pra fazer isso. Meu Deus, né? Não tem idade. Eu sou muito velha pra fazer isso, trabalhar com o Instagram, e eu não tenho jeito pra isso. Eu não sei aparecer na câmera, eu não sei segurar, eu não tenho um celular bom. Tudo era objeção. Falei, vai, começa. Eu lembro que o primeiro vídeo dela, ela botou um monte de esmalte, eu filmei e ela só falou, ela nem apareceu. Começa assim. É a dica que eu dou pra todo mundo, não aparece com o rosto.
posta foto, claro, faz um bumerangue que você não precisa estar falando, mas começa mostrando o seu procedimento e falando, que daí você não tem tanta vergonha. No dia seguinte, já tenta postar um bumerangue do rosto, depois começa a falar, oi, bom dia, gente, tô aqui atendendo. Começa aos pouquinhos, porque ninguém consegue falar de uma vez, ninguém vai estar aqui falando alto, em bom som, de uma vez só. E você precisa se posicionar muito bem no Instagram. E muitas vezes você vai se posicionar fazendo vídeo, até porque o Instagram muda muito, né? A forma que ele trabalha hoje em dia, que é a nossa principal ferramenta é o Instagram, ele trabalha muito mais com vídeo do que com foto. Então a gente precisa falar, né? E é algo que isso é treinável, tá? E outra coisa, uma maior dica. Posta. Só gravou, posta. Não olha. Porque a gente fica tentando fazer o perfeito e aí a gente regrava 1000 vezes e nunca vai ficar perfeito. E você vai errar a frase, você vai falar de novo. Então, errou, só segue adiante. E até porque, às vezes, o erro, as pessoas vão ver assim, ela também erra. E se conecta e acha engraçado. Então, assim, isso vai até fazer ter o teu jeitinho ali, as pessoas gostarem de ti do jeito que tu é. Então, aos pouquinhos. Essa é a dica, assim, aparecer no Instagram, mas ter essa constância, sabe? Nem que seja uma foto. Todo dia. As pessoas precisam saber quem que é a dona daquela marca. A gente também, assim, ó, a gente tá na era da experiência, é uma coisa que o Léo fala também. E a gente tá na era da consistência, de ser constante. Tem que estar ali com constância. Se eu sei que a Carol, gosta, sei lá, de academia, eu acabo vendo essa constância, sei lá, no Instagram pessoal dela. Se ela se ela preza pela naturalidade, eu vejo a constância dela falar em naturalidade no Instagram dela. Então, não é assim, postou uma vez, desaparece, daqui 2 semanas aparece de novo. Tipo, tem que gerar essa memória no teu cliente, né? Gerar esse significado do que tu defende, do que tua marca defende, né? Essa memória vai ser gerada a partir da repetição. Então, se a gente não repetir, às vezes é porque pra quem tá gravando, eu entendo, parece chato. Nossa, eu tô falando sempre a mesma coisa. Mas é assim que as pessoas fixam. É assim que você fixa aquele story da blogueira. Tem muitas blogueiras aí que dão um bom dia da mesma forma todo dia. E é assim que a gente consegue... Olha a Virgínia, né? Exato, o café da manhã com a xícara. Que coisa chata todo dia o café da manhã com a xícara. Mas é assim que a gente conseguiu se conectar com ela. Foi assim que pessoas começaram a gostar dela, conhecer ela. Quem que é a Virgínia? A menina que dança com a xícara. Mas foi assim que ela começou a conquistar o público dela. Então, tem que ter uma constância. E é uma coisa que eu falo assim, ó. Isso eu vejo até pra pessoas que trabalham comigo, né? Eu prezo bastante da pessoa ter a lealdade, tarará. Não gosto de pessoa vítima, é uma coisa que eu vejo que a pessoa não cresce, a pessoa que se faz de vítima, mimimizenta, isso, nossa, me dá arrepio. E a pessoa que não é consistente. Primeiro, vem toda eufórica, Bru, melhor empresa do mundo, nanana. No primeiro desafio tá ali murcha, tá aquela setinha pra baixo, fica reclamando, aí tu clama 2 vezes pro universo, a coisa ruim, né? Tipo, não consegue ser consistente em algo, toda hora muda de ideia, toda hora, aí tu dispersa o teu foco, tu até é determinada, é boa pra trabalhar, mas aí tu não é focada, porque aí qualquer instabilidade te desmotiva e te faz desistir. Então assim, gente, a Carola poderia ter desistido antes, lá com 9 meses, porque com 9 meses ela falou que ali ela teve bastante instabilidade, né? Tipo, não tinha uma agenda cheia e tudo mais. Pô, se ela não fosse focada no propósito dela e tivesse a constância, a consistência, ela teria desistido. Então, assim, vai ter instabilidade, vai ter problemas no meio do caminho, mas tem que ter constância, né? Sim. E é bem aquela coisa que eu sempre falo, você já conhece que é a minha frase preferida, que Deus abençoa quem cujo propósito é firme. Então, seja firme no seu propósito. Não fica desistindo quando a água bate na bunda, no primeiro impedimento, no primeiro puxão de orelha que tu leva, né? Se alguém me perguntasse, Carol, o que te fez dar certo? Tentar todo dia de novo, sabe? Não acreditar, nunca acreditei que não ia dar certo. Eu brinco, eu nunca acreditei que, eu não vou conquistar tal coisa. Não, eu sei que eu vou, não sei que hora, mas eu vou. E assim, a Bru falou do propósito. Deixa eu abrir uma coisa pra vocês. Se vocês não acharem o propósito de vocês, não fiquem frustrados, porque por muito tempo eu vi ela falando de propósito e eu falava, meu Deus, qual é o meu propósito? Que eu não sei o que é o meu propósito. Calma, vai vir na hora certa. Hoje eu acredito muito que o meu propósito é impulsionar mulheres, independente do que seja, não só empreendedoras. E eu consegui entender isso fazendo, sabe? Principalmente quando eu tive mais essa liberdade, até por eu conquistar as minhas coisas, as pessoas vêm até me perguntar. E assim, eu adoro, principalmente comecei com amigas, depois com pessoas diferentes, estranhas, mas eu adoro ver alguém que eu conversei, falei, impulsionei, como por exemplo essa menina das unhas. Gente, hoje ela grava story todo santo dia, ela ganhou muitos seguidores e converteu esses seguidores em clientes, a agenda é cheia. Ai, Carol, mas nossa, parabéns, foi tu. Não foi eu, foi ela. Mas só de saber que eu tive um dedinho ali na história de alguém, isso é muito legal. E eu aprendi isso
só depois. No começo eu não sabia qual era o meu propósito, eu ficava frustrada. Então, calma, daqui a pouco você vai entender o que é, mas assim que você entender, segue com ele. E às vezes pra gente é uma coisa boba, mas pro outro é uma diquinha super valiosa que vira a chave, que muda a vida, né? E sempre vai ter alguém, gente. Às vezes a gente reclama, porque eu não tenho um pai rico pra me ajudar, o meu marido não me apoia. Mas vai ter alguém que tu às vezes nem percebe que tá ali no teu ladinho, que é que menos você dá bola, dá ouvido, mas que às vezes vai vir com uma coisinha que vai mudar toda a tua cabeça, sabe? Sim. Então fique atento, fique sensível aos sinais, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, pai rico aqui, a maioria das pessoas que estão no sucesso não tem, Não tem. tá? E deixa eu te falar, Carol, é uma coisa que eu sinto, né? Não é um preconceito, mas é uma coisa que eu vejo que as pessoas, elas pré-julgam pelo fato assim, é do sul, já é de família rica. É do sul, é mais fácil, tem mais oportunidade quem é do sul. E não é, gente, essa não é a realidade, não é porque é do sul, a pessoa lá do sul é mais fácil. Vai pra outra parte do país, é mais dificuldade, é mais pobreza. Mas aqui também, gente, não é assim. A Carol é um exemplo também que não teve pai rico, não teve patrocínio de marido, de nada, assim como eu. Então, assim, realmente começou do zero, zero, zero. Gente, né? sabe? Quando a marmita eu comi na rua pra economizar dinheiro pra pagar a faculdade. Inclusive, quando eu era jovem aprendiz, o dinheiro do jovem aprendiz não dava pra fazer a faculdade, mas eu queria muito. Então, eu tinha que fazer maquiagem obrigatoriamente no mês pra conseguir juntar pra dar o valor da faculdade e nunca trazer a mensalidade, tá? Então, assim, é muito de querer. Muitas pessoas veem as coisas hoje, inclusive pessoas da família, porque vocês acham que às vezes é só o estranho, o outro que julga. Não, a tua família também julga. Você vai ter que aprender a lidar com isso, não tem outra forma. Muitas pessoas da família falam, eu já ouvi, já fiquei sabendo muito de, Carol, porque teu pai trabalha tanto pra pagar e tu tá, vou dar um exemplo, tá? Tu tá andando de barco. Gente, eu trabalhei tanto, vocês não têm noção. E aí eu gosto de dar o exemplo, até falo no meu Instagram, falar o exemplo do barco. As pessoas veem o teu story e acham que você que tá bancando tudo. Gente, eu falo assim, é meu amigo que paga tudo, eu não pago nada. Porque às vezes tu tem a oportunidade, às vezes, de andar de avião pra fazer um curso. Mas tá andando de avião. A Carol tá dentro do carrão. Eu vou lá andar com a Bru. Aí do carro da Bru, eu bati uma foto. Meu Deus, mas ela tá batendo no carrão, ela tá cheia de dinheiro. Nem o pai dela tudo tá que reflete é ouro, gente, né? Gente, pelo amor de Deus, nem tudo que aparece ali no Instagram de vocês, os stories, é a realidade. Então, assim, as pessoas falam, porque teu pai bancou... Não, nunca tive ajuda de ninguém. Não, e eu aprendi com o vô de uma amiga minha que tu não precisa ser rico, mas tu tem que andar com um amigo rico, né, Giovana? Então, assim... gente. Então, assim, só que o que acontece? Como a gente tá nessa era digital, né, que muita gente mascara a realidade, muita gente olha, né, tem como referência pessoas que têm, sim, porque hoje tá até na moda falar que tu veio tô ferrada, deu tudo errado pra mim, só que a gente sabe que a história também não é bem assim. Aí se espelha na pessoa que, fala que vendeu tanto e que comprou tanto, mas, pô, isso é até meio triste e ilusório, porque a realidade de alguém que tem condições de tirar 50 mil naquele mês e investir, e a realidade de quem trabalha, tem filho para sustentar, ou tem um aluguel para pagar, tirar 50 mil é outra. Então também, gente, cuidado com o que você consome ali no seu Instagram e leva como referência, né? Às vezes a pessoa tem o mesmo ganho, consegue ter o mesmo faturamento, mas a realidade de vida é diferente, né? E às vezes a gente fica olhando muito isso no Instagram. Sim. E fica se iludindo, cuidado, né, com o que vocês acreditam na internet, né? Claro, existem as pessoas que realmente estão ganhando, e amém, mas existem as pessoas que... A gente brincou aqui, eu falei a realidade, porque eu faço tal coisa e não é meu. Mas tem gente que usa o dos outros pra realmente parecer algo pra vocês, acabar iludindo vocês, e aí você se frustra e fala, meu Deus, mas eu faço a mesma coisa, meu trabalho é tão bom quanto e eu não tenho os mesmos ganhos. Nem tudo é o que parece. Todo mundo tem as suas dificuldades do dia a dia, e como a Bru falou, depende muito da tua realidade. Se você tem filho, é uma realidade diferente. Se você tem funcionários, é uma realidade diferente. Se o teu estúdio é sozinho, ou se tem vários colaboradores, ou se tem uma estrutura, mesmo que você esteja sozinha. Hoje a minha sala, o custo que eu tenho com a minha sala é do que o custo que eu tinha com a minha sala de 3 metros quadrados, de 9 metros quadrados ali. Então, assim, as coisas são diferentes. Hoje eu posso até ganhar mais do que na sala menor, mas às vezes, com a quantidade de gastos que você tem no mês, você não consegue pagar o que você pagaria com a sala menor. Então tem que dosar e ver o que vai ficar melhor pra você dentro da tua carreira, mas
também entender que depende muito da realidade de cada um. Não tem como, a Bru até falou de mentoria, ele tem gente que paga mentorias caríssimas e ótimo, só que assim, não tem como pessoas que também ganham a mesma coisa, só que tem uma empresa grande, um colaborador grande, se comparar e falar, poxa, mas eu não consigo, eu ganho até, às vezes até mais. E eu não consigo pagar a mentoria com fulano por conta disso. Mas, gente, é porque depende da realidade dos gastos e das dificuldades de cada um. A gente tem que, pautar muito, né? Sim. No que a gente vê ali. E geralmente a gente fica comparando, é uma coisa que também eu sempre falo, o palco do outro com os nossos bastidores. E isso é muito cruel com a gente mesmo, sabe? Então vai em torno da tua realidade, até mais do que a gente leva de referência de beleza. Às vezes, isso também é de uma menina que eu tinha aqui na minha equipe, que eu acho ela linda. Vou falar o nome dela, que ela merece, a Stephanie é linda, né? Eu acho que todo mundo concorda que ela é linda. E eu ficava braba com ela, porque eu acho ela linda, é uma beleza natural. E às vezes eu via ela ali, essa aqui é bonita, essa aqui é bonita. Eu, não, me mostra isso aí que tu acha bonita. Aí um dia eu peguei, pessoa toda cheia dos efeitos, cheia dos negócios, das harmonização. Falei, meu Deus, mas se não tivesse essas harmonização, tira esse filtro todo que tá aí no Instagram, tira essas maquiagens, vai ficar bonita? Cara, eu falei, linda tu que acorda natural, vem sem trabalhar sem maquiagem, continua linda. Eu falei, isso pra mim é uma referência de beleza, sabe? A tua beleza natural, tu ser bonita natural. E às vezes a gente fica ali se iludindo na vida do outro. Porque ela é linda, porque tá com o queixo quadrado, com o nariz arrebitado, com né? Sim. E, gente, cuidado com isso, né? Porque, ali é tudo muito... O que eu falo, não tem problema você fazer procedimento estético, jamais. Jamais. Mas, pra quem não tem, que é o problema, você tem que entender que não dá pra comparar. A pessoa, às vezes, nossa, mas o rosto dela é fininho, o mento é quadradinha. Gente, mas a harmonização faz tudo isso pra você. E hoje em dia tem profissionais que fazem isso de forma até muito natural. Mas não tem como comparar o jeito que você nasceu com uma pessoa que foi totalmente transformada. Cada um é uma estrutura, né? Sim, assim como isso funciona até para os nossos procedimentos, para você profissional saber. Que não dá, às vezes a cliente vem com a foto, né? Quero ficar com a sobrancelha assim. Às vezes não dá, porque a estrutura óssea dela é uma, a musculatura dela é assim. Às vezes precisa recorrer a um outro procedimento, às vezes o botox, alguma coisa, pra ficar mais simétrico, mas as pessoas não são iguais. As nossas sobrancelhas... E às vezes acaba ficando feia a pessoa. Exato, eu falo, as nossas sobrancelhas, eu trabalho muito com sobrancelhas e olhos, né? As nossas sobrancelhas, nossos olhos, eles não são irmãos. E ainda eu falo assim para os meus clientes, elas dão risada. Não são nem primos de terceiro grau, tá? Porque às vezes são muito diferentes. A gente tenta deixar o mais simétrico possível, até porque quando fica idêntico, parece que colocou um molde e tirou. Então, a gente não é igual a todo mundo. Era que nem meu nariz, me incomodava hoje, que bom, sou diferente. E a gente tá nessa nova era, né? Como a Carol, ela preza pela naturalidade, a gente tá muito nessa nova era do natural, né? E hoje eu falo assim, antigamente a gente transformava total o rosto de alguém. Botava um molde, a quadradona, arqueada, a sobrancelha, cílios bem tufão. E hoje não, a gente valoriza e, como é que você falou até na frase, personifica. Isso? Eu falo que eu gosto de enaltecer a beleza sem despersonificar. E sem despersonificar. Isso. Sem despersonificar. Despersonificar. Por que eu me simpatizei com essa palavra? Porque eu acho que é o que mais acontece. Até na época que eu era maquiadora, assim, e fazia aquelas maquiagens super pesadas, a gente muda nosso semblante, muda nossa personalidade. Às vezes até legal, mas um procedimento semi-definitivo, um procedimento até que vai durar um mês. O cílio, por exemplo. Se a gente coloca um cílio super cheio, a gente vai ficar com uma personalidade. Se a gente coloca um cílio mais delicadinho, é outra personalidade. E às vezes você até gosta do procedimento, ou uma micro super marcada, só que aquilo vai durar por um tempo e você se sente de uma forma e vai estar sendo transmitida para as pessoas de outra forma a tua personalidade. Então a minha intenção, quem me procura hoje é, Carol, eu quero fazer tal procedimento, mas eu não quero que fique muito marcado, eu não quero que mude a minha essência. Então eu sempre procuro, independente de qual procedimento, entender o que ela quer passar para os outros. Você é uma pessoa mais delicada, você é uma pessoa mais meiga, você é uma pessoa mais séria. Isso tudo importa na hora de escolher qual que vai ser a técnica que vai ser usada. Então, despersonificar é uma das palavras que eu mais uso assim no meu trabalho, porque eu tento ao máximo manter a essência da pessoa. E valorizar o que a pessoa já tem de bela. Então isso é muito individual, né? Sim. E eu falo da importância, eu falo isso para as alunas, que elas ficam, a técnica shadow eu cobro diferente da técnica híbrida e da técnica fio. Quando eu sei que eu escolho tal técnica para tal pessoa? Falo, o profissional, ele tem que começar a lapidar o olhar dele para ter uma percepção geral do cliente. O jeito que a Carol se veste,
diz muito sobre o que eu posso realizar de técnica na sobrancelha dela. A entonação de voz, a postura, o fato dela usar ou não maquiagem, o que ela quer transparecer para o público. Então, vai muito além da gente só escolher uma técnica e a cliente vir com algo na cabeça porque ela viu no Instagram. Eu sempre faço um estudo geral da personalidade da minha cliente, né? Tanto dessa forma interna, dela se posicionar, falar, a segurança que ela tem, se ela é uma pessoa mais romântica, mais imponente, até da maneira que ela se veste e se maquia, para mim, dá uma sugestão certeira para ela. E a mesma coisa nos meus cursos, gente. Eu consigo traçar o perfil de uma aluna em um dia que eu tenho ali. Sim. Ah, essa é assim, eu posso chegar assado. Essa é assado, eu posso chegar assim. Então, a gente tem que começar a lapidar e, além de só olhar sobrancelhas, mas olhar toda uma personalidade, né? Tudo que a Bru acabou de falar se chama visagismo. E vocês precisam estudar sobre isso. É importante pra gente entender, como eu falei antes, o que a pessoa quer passar com aquele procedimento, com a imagem dela. Então, não dá, como eu falei antes, não dá pra gente fazer uma sobrancelha, por exemplo, super arqueada, que vai dar um olhar de mais brava ou mais séria, pra uma pessoa que é super meiga, gente. Não tem como, você vai mudar toda a personalidade dela. Então precisa realmente avaliar tudo isso antes de fazer qualquer procedimento. E a cliente, ela se sente mais confiante, né? É outra coisa que faz tu atrair a cliente e a cliente te escolher. Porque não é sobre fazer uma sobrancelha, não é sobre fazer os cílios, mas a forma que você faz. Então, a partir do momento que lá no Instagram, tu leva esse conteúdo que parece relevante, mas para tua cliente é relevante demais, já demonstra o quê? Uma profissional que se atenta aos detalhes para trazer realmente algo que vai ser efetivo porque ela busca, né? Então, é importante disparar esse tipo de conteúdo, como também eu gosto muito de usar, a gente usa há muito tempo o storytelling, né? Tipo, criar histórias para ter conexão. Começar a vir com os estudos de caso, mostrar o que a cliente buscou, o que tu sugeriu, criar um passo a passo, criar todo um roteiro para entregar essa história, né? Sim, quem tá começando, a melhor coisa é estudo de caso. Você vai pegar a fotinho que você tem do antes da tua cliente, seja qual for o procedimento. E antes de já postar o depois, conversa lá. Fala lá o que ela procurou, o que ela sentia, o que você pensou para ela, o que você pensou em propor ali pro procedimento. Desenha, hoje em dia tem no próprio celular ou no computador, se você não tiver, no iPad, enfim. Você consegue desenhar uma simulação, às vezes consegue mandar até para cliente antes de fazer esse procedimento, isso é ótimo. Ela vai te dar muito mais credibilidade no procedimento. Ela fala, nossa, ela realmente pensou em mim. É um atendimento muito mais individualizado. E faz lá, conta toda a historinha ali do que ela queria, do que você pensou pra ela, e depois posta o depois. Isso, além de mostrar que você realmente pensou naquela cliente, pensou no caso dela, também tem a questão de que você vai gerar muita credibilidade, muita confiança para possíveis clientes, porque você tem que pensar que você não tá só postando. Tem clientes que estão te assistindo ali e que amanhã podem vir fazer procedimento com você. Então você precisa estar sempre ali explicando, mostrando o seu conhecimento ali, demonstrando nas redes sociais. E fazendo essas historinhas que funcionam muito. E sim. E lembrando que você mesmo pode fazer isso. Não fique esperando ter a condição de pagar alguém para fazer, gente. Hoje o Instagram não é mais aquela coisa bonitinha, engessada de postzinho. Claro que a gente cria essa organização, usa o mesmo padrão de coloração, filtro, pode dar intercalada com foto de antes e depois, reels, né? Utilize todas as ferramentas que a plataforma dispõe, mas você mesmo vai fazer. Tipo, filma você higienizando a sobrancelha, filma você fazendo um antes, filma você mostrando a reação para cliente, filma isso depois. Você mesmo consegue fazer isso. Não espere as condições perfeitas para começar a fazer, né? E assim, aplicativo a gente tá de cheia gratuito. Se tu paga um pouquinho, que seja, é investimento que tu faz, mas tu vai entregar uma foto bem editada, um vídeo bem editado, claro. E hoje, que nem a Carol disse, tem tutorial para aprender a fazer. Então assim, ó, parar de dar desculpas, né? Começa, tipo, coloca como meta e começa isso, né? O aplicativo pago eu fui pagar faz 2 meses só. De resto, sempre usei aplicativo gratuito e dá pra fazer. Tem como. É super possível. E Carol, o que você acha assim, ó, que foi tipo, a maior dificuldade pra ti no empreendedorismo? Foi realmente entender o que eu queria fazer pra mim como empreendedora. Onde eu queria chegar. Hoje, lendo mais e buscando mais conhecimento, eu sempre leio ou escuto assim, você precisa saber onde você quer chegar pra chegar em algum lugar. Quem não sabe, né, onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Mas é muito difícil isso no começo. Quem já escutou isso logo que tá iniciando, fica mais fácil. Porque você passa a pensar nisso. Quando você nunca escutou isso, ou nunca ninguém te falou, ou não entendia sobre isso, você fica meio perdido. Você só quer atender, e aí aonde for ganhando dinheiro, e for chegando, e for aumentando o seu espaço, ótimo. Mas não funciona. Você tem que visualizar as tuas metas. Até tem gente que acredita em lei de atração, né? Você tem que visualizar as tuas metas para poder saber onde vai chegar. E a maior dificuldade que eu tive, além de me
fechar ali, tomar referência a alguma coisa, foi entender quem eu era e o que eu queria, né? Porque, de novo, aquela questão de atender tudo de uma vez e no fim não atender nada, ser a Carol de tudo e não ser a Carol de nada. Então é muito mais fácil, eu acho, eu dou como dica pra todo mundo. Já entende onde tu quer chegar. Pode mudar o caminho? Óbvio que pode. Todo mundo, né? A nossa vida muda. Às vezes as oportunidades vão aparecendo, você vai aproveitando e vai mudando o rumo. Sim. Mas tenta entender onde que você quer chegar pra conseguir realmente almejar e conseguir esse processo, né? Que no caso foi muito difícil pra mim. Eu fui entender realmente o que eu queria no início ali do ano passado pro final ali. E teve algum momento, assim, que aconteceu alguma, tipo, situação que foi constrangedora com alguma cliente, que você pensou, puxa, meu Deus, aqui foi o momento que eu decidi que, nossa, chegou a cogitar a desistir, alguma situação ruim, de fato, assim, que te fez ficar balanceada, assim? Olha, com o cliente, assim, diretamente, alguma situação constrangedora não, mas o que eu já passei foi de a cliente não gostar do resultado. E isso é muito normal. Isso é Às normal, vezes, você entregou tudo que você pedia, dentro do que você sabe, e a cliente simplesmente não gostou, não era o que ela esperava, que também entra o fato de você não ter uma referência ali, não ter um nicho, né? Como eu atendia tudo, no fim eu não atendia nada, então eu tava passível da cliente ser uma cliente que gosta de algo mais marcado, assim como ela podia ser uma cliente que gosta de algo mais delicado. E mesmo a gente já tendo alinhado antes um pouco, eu tive sim uma cliente que falou, olha, não era isso que eu tava esperando, não era isso que eu gostava, eu tive que refazer todo o procedimento. E aí, no fim, gente, paciência, você que tem que refazer e tem que entender que é um processo e vai acontecer em vários momentos. Eu nunca tive, assim, de cliente ser grosseiro ou algo do tipo, mas também acontece, tá? Sei de várias amigas que muitas vezes não é sua culpa, o procedimento tá lindo, tá perfeito, mas a pessoa simplesmente não gostou e não vai ser a pessoa mais legal na hora de falar que não gostou. Então você tem que aprender a lidar com isso, engolir o choro e ir pra próxima, porque se você a cada vez que acontecer alguma coisa ruim desistir, nem começa, porque muitas dificuldades vão ter. E eu vejo assim, ó, eu já presenciei alunas minhas até, que já desistiram por causa de cliente que reclamou, gente, até hoje eu não gosto de alguns procedimentos que eu faço, não parece que não ficou tão bom, mesmo eu dando o meu melhor. E até hoje eu tenho clientes que também não ficaram tão satisfeitas, então assim, hoje eu vejo que assim, quando uma cliente reclama, eu sempre vou analisar, eu dei o meu melhor? Se eu dei o meu melhor e sei que eu fiz tudo correto, eu não vou me cobrar. Porque eu penso, às vezes a pessoa tem problema com outras coisas e tá vindo descontar no procedimento. Agora, quando eu vejo que teve uma falha minha, aí eu vou falar, vou ter que melhorar, vou ter que acertar. Mas isso não vai ser um motivo pra mim desistir, mas sim pra mim sempre melhorar e crescer. Então, gente, vai vir cliente que vai reclamar, vai vir cliente que vai te desanimar, vai vir outras pessoas, né? Às vezes, que nem a Carol falou, familiares que vão te desanimar, criar situações pra te não se achar boa o suficiente, mas realmente ponha na balança, analisa e vê o que dali tu consegue melhorar pra te fazer crescer, né? Sim, com certeza. Carol, tu gostaria de compartilhar alguma situação inusitada que aconteceu ali no... Assim, que teve de mais engraçado, foram poucas, assim, mas que eu achei mais engraçado, assim, foi na parte de cílios, que uma cliente, ela veio com todos, que se vocês não sabem, né, o cílio, ele vai caindo, o cílio, a extensão de cílio bem feita não prejudica o cílio natural da cliente, e ele vai caindo conforme o seu cílio natural vai empurrando, ele vai crescendo, vai empurrando a extensão, né, e aí ele vai caindo. A cliente veio com todos os cíliozinhos pra eu colar novamente, pra sair mais barato o procedimento. Gente do céu. Nem tem como reutilizar o cílio, não tem né? como reutilizar. O cílio é um plástico, é um fio ali que ele vai perder curvatura, vai ficar velho. Tem a cola antiga, então a gente na manutenção retira esses que estão crescidos, cola o novo onde caiu, então não tem como utilizar. E ela foi pedindo pra fazer se o procedimento ficaria mais baratinho. Mas é que nem, gente... modelo, até cliente aqui, já chegou achando que o fio a fio da sobrancelha, o método fio a fio, é a gente colocar fiozinhos ali. Então, assim, a cliente não sabe mesmo, né? E, gente, até uma dica que eu vou compartilhar com vocês ali no assunto anterior de, ter cliente que reclama e tudo mais, se proteja o máximo possível antes de iniciar um procedimento. Termo de consentimento, anamnese, prontuário, explique para cliente 1 milhão de vezes, deixa claro por quê. Tudo que tu tem documentado, fotografia, esses termos, esses contratos, eles servem para te proteger, né? Para te tirar esse risco de, não, tu não falou, tu não avisou. Porque depois de feito, e tu falar, é normal sumir, é normal cair 50%, é normal não ficar com essas falhas, a cliente vai sempre achar que é desculpa que tu tá dando. Então, assim, faça essa precaução toda antes de começar a realizar o procedimento. E isso demonstra profissionalismo também, né, Sim, Carol? parece óbvio,
mas tem que ser feito. E o que eu recebo de cliente, Bru, falando que, eu fui e nunca fiz uma ficha de anamnese. Nossa, é um absurdo, Sim, gente. e já dizia o Léo, se você atender 10 clientes e você não fizer de uma, a uma vai dar problema. A uma vai dar problema, pode ter certeza que é a que vai dar problema. Então, é óbvio, mas tem que ser feito, sabe? Mas assim, o que eu recebo de cliente falando que realmente não faz, nunca passou pro profissional que não fez nenhuma ficha, não tirou foto, Nossa. não perguntou o que ela queria, que é o que A mais gente não tem complicado. prova do crime, não dá, né? Não dá. E Carol, conta pra gente assim uma conquista, qual foi assim a sua maior conquista trabalhando pra ti, empreendendo? Hoje a minha maior conquista, não só em quesito da sala, que é o espaço que eu sempre quis, eu sempre trabalhei em prédios, né? E aí, tô puxando o saco de novo, tá? Mas é porque eu trabalhava na Bioderme, quem já foi na Bioderme no prédio sabia que a vista era a coisa mais linda, dava pra ver a nossa cidade toda. E depois que eu saí pra minha sala, que era dentro de um salão, quem lembra dos stories, quem me acompanha vai lembrar, a janela era virada pra uma parede. Então eu não tinha vista nenhuma. E eu trabalhava triste, porque assim, mesmo que tá chovendo, se a gente tem uma vista bonita, a gente fica feliz. Então, pra mim, na minha foto, inclusive foi uma foto que bombou, a minha maior conquista foi ter uma sala com 12 janelas. É muito bom mesmo. 12 janelões, gente, assim, e claro, junto com ela veio a possibilidade de possibilitar um ambiente legal, um ambiente seguro, um ambiente bonito, confortável para outros profissionais trabalharem junto comigo. E isso pra mim foi o que até hoje, assim, é o que eu mais me sinto realizada, sabe? E em tão pouco tempo. Porque apesar de estar há quase 2 anos aí trabalhando solo, a minha virada de chave com as coisas que eu fiz errado pra começar a passar a fazer certo e dar certo foi em torno de 8 meses no máximo. Eu saí da sala ali de 9 metros quadrados para 52, foi uma questão de virada de chave de 8 meses no máximo. Sim. E Carol, qual que é a tua dica maior, assim, pras meninas que estão começando no empreendedorismo agora? Tipo, a dica que tu dá, assim, do que elas vão enfrentar. Eu quero que depois você fale também dos erros, os maiores erros pra elas, tipo, já se precaverem disso. Mas hoje, qual que é a dica que tu dá nisso tudo? Pra realmente elas se tornarem profissionais referências, terem clientes procurando pelo trabalho delas? Primeiro de tudo, a mentalidade. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. O que eu falei do vitimismo é que a gente acaba sempre se vitimizando. E sobre a questão de olhar o outro, ficar olhando o Instagram do teu concorrente, eu não sou a pessoa que é contra a olhar o Instagram do concorrente, desde que a tua cabeça esteja blindada. A tua mente tem que estar já preparada para isso. Tem muita gente que fala assim, não fica olhando o Instagram do concorrente, não se compara. Eu acho que você pode sim se comparar, desde que você entenda que você pode almejar ter o que o teu concorrente também alcançou. O teu concorrente tem uma sala bonita, eu também quero ter algo tão bonito quanto. Teu concorrente, agora o que não dá ela tem uma câmera super boa no celular. Eu não faço foto porque eu não tenho uma câmera tão boa assim. A sala dela é bonita, por isso que eu não consigo cliente, porque eu não tenho uma sala bonita. Não, a gente tem sim que se comparar, mas pra querer crescer, tá? Sim. E trabalhar a partir da saúde, gente. Assim, quando eu falei ali que eu sou referência em saúde, a gente acabou nem comentando tanto. O que é o ser referência em saúde? Independente dos procedimentos que eu trabalho hoje, eu trabalho a partir da saúde. Por exemplo, no cílios eu trabalho a partir da saúde ocular. Então, se a pessoa tem predisposição, não precisa nem ter, é uma saúde preventiva, se ela tem predisposição a ter alguma alergia ou até alguma irritação, eu não aplico cílio. Se ela já teve alguma alergia ou alguma coisa, eu não aplico cílio. Se ela vem com o olho inchado, eu não aplico. Se ela tem alguma predisposição a problema de pele, eu não faço micropigmentação. Normalmente eu brinquei com a Bru que eu recebo os pepininhos, porque como eu trato muito a parte da saúde, eu recebo muita gente com algum problema pra eu tratar. E assim, no começo a gente tem muito medo de perder cliente, de perder dinheiro, né? Sendo bem sincera. Mas às vezes é mais válido você demitir aquela cliente ou explicar pra ela, não dá pra fazer por isso, isso, pra prevenir, realmente manter a saúde da tua pele. E explicar pra ela, você às vezes vai estar até ganhando uma futura cliente. Quando tudo passar e tudo melhorar, ela vai poder voltar e fazer o procedimento. E aí você vai ainda passar credibilidade e responsabilidade. Ela vai falar pros outros, a Carol não fez em mim porque ela falou que não dava, ia me machucar, ia realmente me prejudicar. Agora que sarou eu posso fazer. E aí acaba passando confiança pra ela. E muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo muita coisa errada só pra não perder dinheiro. E aí é uma das coisas que eu acho que é mais importante, assim, manter a saúde, independente do que você trabalha, qual seja o procedimento, o serviço que você presta, manter a saúde em primeiro lugar. E a Carol conviveu aqui com a gente também com essa parte de biossegurança e tudo mais. A gente sempre foi o chato de tem que fazer isso, não pode aquilo, não pode. A gente não faz micro em diabéticos.
Ah, Bru, mas toma o remédio e tá controlado. Não, não pode, não pode. Vem com autorização médica. Uso de anestésicos, a gente sempre... Pô, é medicamento. A gente foi, acho que, os primeiros no mercado a se posicionar contra o anestésico. Hoje a gente vê que até um pouquinho mais de modismo da pessoa, eu não uso anestésico. Mas a gente se posicionava há anos atrás, quando ninguém, não vai fazendo mal. Gente, a Anvisa não libera, não faz. Agulha sem Anvisa, lâmina sem Anvisa, pigmento sem Anvisa. Então, assim, gente, é importante, né, tu levar a saúde, se colocar no lugar do outro. Pensa que aquele cliente é alguém que tu ama. Tu levaria o que tu leva hoje pro teu cliente, tu trataria dessa forma, né? E isso o cliente já vê também o carinho e o cuidado. Deus o livre, eu vou chegar para ser atendente, alguém que vai mexer no meu olho, que vai me perfurar, eu olho tudo. Hoje eu olho tudo, da manicure, de qualquer coisa que vai ter um contato maior, nem que seja minimamente invasivo, se tá branquinho, se tá limpo, se tá organizado, se veio realmente autoclavado, eu olho tudo. E eu tenho certeza que muitas das clientes olham isso, porque elas querem, acima de tudo, encontrar um procedimento que preza pela saúde, né? E estética, gente, é saúde. Estética é saúde, né? Então, a gente devolve beleza e saúde, promove bem-estar, né? Sim, com certeza. E, Carol, assim, os erros que você cometeu, quero que você compartilhe para que elas não cometam, assim, quais que foram os principais? O primeiro erro é promoção. É o primeiro erro. Promoção, desconto pra lá e pra cá. Hoje, eu faço, acho que só na Black Friday. É o único que eu consigo fazer assim. Só queria que vocês até deixassem registrado isso, porque eu quero postar no meu Instagram depois, os principais erros, assim, que não é pra pessoa cometer, que a Carol cometeu, tá? Mas que eu não quero que vocês cometam, tá? Por favor, Carol, falar compartilhe, que isso é muito importante. Posso falar? O primeiro erro é promoção. Então, a gente fazer promoção a todo tempo acaba desvalorizando o nosso trabalho. Existem muitas franquias hoje de estética, por exemplo, e chega promoção no nosso celular a todo tempo. Então, às vezes a gente até tem vontade de fazer um procedimento estético, mas a gente fala assim, tem toda hora, uma hora eu vou. Perde aquele sentido de urgência da cliente. Então, fazer promoção toda hora, isso desvaloriza demais e ela realmente para de dar valor ao teu procedimento e ao que você entrega. O segundo, você precisa entender que é muito legal ganhar seguidor, mas seguidor não traz dinheiro, não é cliente, né? Então, assim, a parceria eu tenho, por exemplo, hoje com uma influencer, mas uma tá ótimo pra mim. Ela me trouxe, no momento que eu precisei, muitos seguidores, que também é muito legal, me trouxe clientes reais, e tá ótimo, assim, gente. Às vezes você pega muito influencer porque tá na moda, e aí no fim você tá fazendo um monte de procedimento de graça e não tá te trazendo retorno nenhum. Claro que a influencer, ela não é a vendedora. Você vai ter que demonstrar muita qualidade no teu procedimento, no teu atendimento, pra poder fechar ali a venda do procedimento. Mas fazer muita parceria eu também não acho que é legal. E principalmente o medo do novo. É uma coisa que eu sempre tive, medo do novo, medo de fazer algo diferente. Só que se você acaba tendo muito medo e deixando de aproveitar as oportunidades, você vai estar se privando de crescer. E a gente só cresce com o que é desconfortante, né? A gente só cresce quando a gente sai da nossa área de conforto. Então, realmente, tem medo. É aquela frase bem clichê. Vai com medo mesmo. Tô com medo de errar. É errando que se aprende. Não tem como acertar sem errar pelo menos uma vez na vida. Então, esses são os maiores erros assim, que eu cometi e que hoje eu indico pra todo mundo fazer totalmente o contrário. E eu concordo com todos, gente. Ali o da parceria até... ter uma influencer é legal, né? Mas às vezes a influencer para te captar clientes não é a influencer que é cheia de seguidora no Instagram. Às vezes é uma cabeleireira que tá cheia de cliente no salão. Às vezes é a dona de uma loja que tem muitos clientes. É alguém que realmente é referência lá na tua cidade, no teu bairro, que o que ela fala, o que ela indica é bom. A gente já conhece o gosto da pessoa. Então, às vezes, a referência não é a influencer. E hoje, gente, seguidor, muita gente compra e trabalha de influencer e a gente nem sabe se aquilo é real, se ela tem um engajamento real. E se tu ficar... Eu já trabalhei muito com parceria. Ficava, às vezes, também ali a agenda lotada com as parcerias e a gente não tava tendo retorno financeiro. Eu super concordo. Promoção, eu e o Léo, a gente já cansou de falar, nem vou tocar nesse assunto, né? E a outra coisa é o medo do novo. E assim, o que não te desafia não te transforma. Então, assim, se tá difícil, se tá ruim, se tá sendo desafio atrás de desafio, agradece porque tu tá sendo transformado, né? Com certeza. Carol, gostaria de compartilhar mais alguma coisa com a gente? Não, eu até vou falar pra vocês que eu anotei muita
muita coisa pra falar aqui, mas a gente foi falando ao longo do podcast. Muito sobre propósito, gente. Vocês têm que entender qual é o propósito, e a partir disso vocês vão conseguir segmentar e entender qual que é o caminho pra se seguir, né? Sim. E eu quero marcar um outro podcast com a Carol ainda, pra gente falar, que a gente quer criar um outro canal mais técnico, pra gente falar dos cílios, como funciona a técnica, a cola, a duração do método. A gente quer criar essa parte mais técnica. Eu tenho certeza que vocês vão amar ouvir da Carol, que preza pela saúde, além da estética, e tem procedimentos lindos, né? Eu quero bem focado no técnico. Ai, legal, eu vou super. E Carol, assim, ó, muita gente fala que... Pergunta pra gente, da onde que surgiu ali o diamante, né, da nossa logo? E aí a gente fala... Quando eu pensei no diamante na logo, eu pensei, eu acho bonito, né? Não tinha visto o significado. E hoje o significado dele encaixa tanto pra gente, né? Que o diamante, para se transformar em um diamante, ele tem que ser lapidado, né? E ele é lapidado, ele se torna um diamante sobre a pressão que ele sofre, né? E eu falo que muitas pessoas que eu conheci, que passaram pelo Instituto, que eu fiz parte da trajetória, que eu acompanhei, foram, às vezes, pedras brutas que se transformaram e foram lapidadas e hoje são verdadeiros diamantes. E acompanhar a tua trajetória, Carol, é assim, eu vejo como a Carol, aquela pedra bruta que eu conheci, mas que hoje é lapidada, que é um verdadeiro diamante, que é uma profissional incrível, uma pessoa incrível. E eu quero te deixar uma lembrança, tá? Obrigada. Da nossa marca, com todo o nosso carinho, né? Para uma profissional que realmente é um verdadeiro diamante, Carol. Ai, posso abrir? Vou deixar tu abrir para mostrar pro pessoal aqui. Que dó de desmanchar esse lacinho. Será que dá pra puxar por aqui? Dá. Porque eu já fiz laço, gente. Eu sei que o trabalhinho que dá. Deixa o lacinho ali. Essas caixinhas fofas. Agora eu quero que eu consiga abrir. Ai, que lindo! Então, porque ela é um verdadeiro diamante da Bioderm, gente. Olha que lindo, né? Ai, é uma que coisa lembrança. mais linda. Carol, quero muito, muito agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter vindo, ter esclarecido aqui para os nossos ouvintes. Foi muito especial ter te recebido aqui. Muito, muito, muito obrigada. E depois eu vou te entregar um outro presentinho em off. Ai, gente, eu que quero agradecer. Eu sou muito grata por todas as oportunidades que vocês me deram aqui da Bioderm, você e o Léo. E muito feliz, assim, por tudo que eu passei aqui, por tudo que eu tô passando. E realmente, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, porque pra mim é uma conquista, né? Sair de colaboradora, depois vir pra parte de aluna e agora estar aqui como convidada, pra mim é uma imensa felicidade e gratidão. E eu quero voltar mais vezes, com certeza. Vamos voltar. Eu sei que vocês vão querer mais da Carol. Sigam ela no Instagram, tem bastante conteúdo. Logo, logo ela vai disparar uma novidade bem legal lá pra vocês, tá? Que gostam do trabalho dela. Então fiquem de olho, sigam. E até o próximo episódio, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Tenho certeza que vocês amaram. Deixa like, se inscreve no canal, sigam a Carol. Acredito que já sigam o Instituto. Se você tá vendo aí pelo YouTube e não segue o Instituto ainda, segue o Instituto lá no Instagram, tá? Compartilha com um amigo que precisa dessa dica, tá, gente? Uma ótima semana pra vocês e até o próximo episódio. Muito obrigada.